Dá para sentir a secura desde a primeira página desse clássico da literatura brasileira, onde os personagens procuram um pouco de água, comida e sombra. No vídeo de hoje vamos falar de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e bater um papo com a Adriana Cópio, que ilustra a nossa belíssima edição. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. É assim que se inicia Vidas Secas, com a mudança de Fabiano, Sinha Vitória, os 2 meninos, Baleia, a cachorrinha da família e uma das personagens mais famosas da literatura brasileira, e o papagaio da família. Todos eles fogem da seca e esperam encontrar um novo lugar, mas não sabem onde. Eles caminham pelo sertão e encontram uma fazenda abandonada. Tentam fazer então desse lugar o seu novo lar. O livro é composto por capítulos que oferecem diferentes perspectivas dessa realidade de acordo com cada integrante da família. Inclusive, os capítulos inicialmente foram escritos separadamente, como contos. O primeiro deles foi Baleia, depois Sinha Vitória, Cadeia e por aí vai. Reunidos na forma de um livro, a obra então pode ser vista como um romance desmontável, ou seja, os capítulos podem até ser lidos fora da ordem cronológica. Um elemento muito importante de Vidas Secas é a linguagem. Graciliano Ramos é um autor que não mede esforços para lapidar o texto até a sua forma perfeita. Esse esmero todo do autor resulta então em uma linguagem que evoca a escassez vivida pelos personagens e ao mesmo tempo exalta os termos puramente brasileiros. Em uma carta à sua esposa, em que Graciliano Ramos fala do seu romance São Bernardo, publicado 4 anos antes de Vidas Secas, olhem só o que ele diz. O resultado é que a coisa tem períodos absolutamente incompreensíveis para a gente letrada do asfalto e dos cafés. Sendo publicada, servirá muito para a formação, ou antes, para a fixação da língua. Quem sabe se daqui a 300 anos eu não serei um clássico? E é claro que o autor se tornou um clássico em pouquíssimo tempo, porque a forma como Graciliano Ramos articula as palavras é uma das maiores riquezas da literatura brasileira. Em Vidas Secas, inclusive, há um destaque para a falta das palavras. Isso porque a família mal conversa. Quando eles dialogam, eles falam com palavras monossilábicas ou então com termos de pessoas letradas que eles escutaram, mas eles não sabem direito o que esses termos significam. Por isso a conversa é um pouco desconexa. Quando ele terminou de escrever o livro, Graciliano Ramos disse a um amigo o seguinte: fiz esse livrinho sem paisagens, sem diálogos. A minha gente muda, vive em uma casa velha. E as pessoas adultas não têm tempo de abraçar-se. Mas em uma coisa temos que discordar do velho Graça. Apesar das descrições das paisagens serem secas, não terem tantas minúcias em comparação a, por exemplo, outros autores que são mais rebuscados, a natureza em Vidas Secas tem um papel muito importante. A seca, a chuva, as aves de arribação, são todos elementos que, além de compor o romance, estão diretamente ligados aos sentimentos dos personagens. Vidas Secas borra os limites entre ser humano e natureza. E no pós-fácil escrito pela poeta e pesquisadora Stephanie Borges, ela fala justamente sobre essa dicotomia. Ela diz que o modo de vida de Fabiano, Sinha Vitória e os meninos nos faz lembrar de um grupo para quem a cisão entre natureza e pensamento ocidental não faz muito sentido. Isso porque a natureza não é fonte de exploração, ela faz parte
parte da existência e do sustento à vida. É uma visão totalmente diferente sobre a terra, os animais, os rios e as plantas. Apesar da miséria, da fome e da seca, esses personagens estão muito mais inseridos na natureza do que na cidade, com a cultura urbana. Isso, inclusive, faz Fabiano se sentir deslocado no mundo e questionar o seu papel como homem. Como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. A Stephanie Borges, no seu pós-fácil, também diz que essa proximidade de Fabiano com os animais não humanos, a sua compaixão e a sua dor ao se ver como carrasco no decorrer do livro, dizem mais sobre a sua humanidade e a sua elegância do que se ele vestisse um terno à maneira dos homens da cidade. Outro personagem que questiona os limites entre homem e natureza é a cachorrinha Baleia. E não é exagero nenhum dizer que Baleia é uma das personagens mais lembradas pelos leitores e leitoras do nosso país. Uma vez eu vi uma autora brasileira contemporânea perguntando no seu perfil ali do Twitter qual a personagem da literatura brasileira que mais tinha marcado os leitores. A maioria das pessoas que respondeu a pergunta disse Baleia. Baleia é humanizada pelo narrador e talvez a personagem mais comunicativa da obra. Por ela não precisar de palavras para se expressar, nós acessamos os seus sentimentos com mais facilidade do que os dos outros personagens. Fora que a ideia para Vidas Secas surgiu justamente com ela. Em uma carta para sua esposa, o Graça fala sobre Baleia. Escrevi um conto sobre a morte de uma cachorra, um troço difícil, como você vê. Procurei adivinhar o que se passa na alma da cachorra. Será que há mesmo alma em cachorro? Não me importo. O meu bicho morreu desejando acordar num mundo cheio de preás. Exatamente o que todos nós desejamos. No fundo, todos somos como a minha baleia e esperamos preás. Aliás, escrever sobre troços difíceis é uma marca do autor. Graciliano Ramos escreveu as histórias contidas em Vidas Secas entre maio e outubro de 1937, depois de sair da prisão, onde ele ficou 10 meses como preso político. Natural do interior de Alagoas, Graça começou na carreira literária de uma forma pouco usual. Quando ele foi prefeito, ele redigia os seus relatórios com uma linguagem muito única, muito singular, relatórios verdadeiramente literários. E isso foi chamando a atenção dos editores na época. Ele passou então a publicar suas histórias e chegou até a ser conhecido como Dostoiévski dos trópicos. Aqui no canal nós temos um vídeo inteiro dedicado à biografia do Graça, vale muito a pena assistir, é um complemento para o vídeo de hoje. A nossa edição também traz um pós-fácil do pesquisador e especialista em Graciliano Ramos, Vander Melo Miranda. Entre outras coisas, ele fala como Graça foi contra a corrente literária da sua época. Ele inovou no estilo. O pesquisador também retoma os elementos da natureza e analisa em profundidade a estrutura e a linguagem do livro. Ele conta também que originalmente a obra se chamaria Cardinheiras. São aves de arribação que se deslocam de um lugar para outro em determinadas estações do ano. Essas aves estão presentes no penúltimo capítulo do livro, O Mundo Coberto de Penas. E penas aqui tem tanto o sentido dos pássaros quanto do sofrimento dos personagens. O terceiro pós-fácil fica por conta do professor e pesquisador Silviano Santiago. Ele traça um panorama das obras do autor e fala da relação de Graciliano Ramos com o escritor português Eça de Queiroz. Agora segura coração, porque a apresentação é de ninguém mais, ninguém menos do que Djavan. O músico é alagoano como Graciliano Ramos e ele escreve uma carta ao autor, falando da experiência de ver os seus conterrâneos no livro e a sua relação com a seca. Você, Graciliano, para nos falar de vida numa terra esturricada, inóspita, de onde nada se pode tirar, fala-nos de fé, coragem e amor pelo sonho de uma vida digna, vida em que o homem, sua família e seu cachorro
possam viver em paz. As ilustrações dessa vez são da artista Adriana Cópio. Ela fez mais de 60 pinturas inéditas para o livro. A gente foi visitar a Adriana para saber mais sobre o seu processo criativo. O mais desafiador de tudo foi trazer toda a carga dramática do livro para as personagens, para as situações, porque é um livro muito intenso. Por exemplo, a imagem da baleia, quando ela chega e traz um preá na boca e as mãos desesperadas por comida, então eu quis mostrar isso, sabe, procurar passar essa emoção. Mas eu não quis fazer uma baleia como a do filme, por exemplo. Eu não procurei me ater ao filme. Quis fazer o típico vira-lata caramelo, que você vê em qualquer lugar. As minhas referências, as minhas inspirações foram desde uma imagem da Nossa Senhora, que está na casa dos meus pais, os mandacarus que tem lá, até as músicas que eu ouvi, porque quando eu vou pintar eu ouço música. Belchior, Luiz Gonzaga, Alceu Valença. Eu usei a tinta acrílica sobre tela, mas assim, algumas poucas tinta acrílica sobre papel também. Eu não tenho esboços, eu não faço desenho, parto direto para a tela com o pincel e com a tinta. Daí vão surgindo manchas e aí aparece a imagem. Eu queria dar uma gestualidade, né, para as ilustrações, porque eu acho que o livro pede isso, tem que mostrar expressão, muita emoção. Também uma imagem que eu gostei muito de fazer foi a imagem do Fabiano visto como bicho por ele mesmo. Na verdade, eu mostrei o que se passava na cabeça dele. Por isso ele aparece com corpo de cabra. O cabra, né, que eles dizem no Nordeste, ele tem orgulho de ser um homem valente, um homem, sabe, que enfrenta as adversidades. E ele tá bem central na imagem, na ilustração, porque é como se ele estivesse olhando no espelho. Silviano Santiago. Silviano Santiago. E olhem só que legal! Para quem estiver em São Paulo, no sábado que vem, dia 24, das 14 às 18, vai ter a abertura da exposição da Adriana Cópio na Galeria Projeto Vênus. O endereço está aqui embaixo na descrição do vídeo. Na abertura vai dar para ver as obras da Adriana Cópio e também adquirir o seu exemplar. A exposição fica em cartaz até dia 16 de março. Mas, se você quer o seu Vidas Secas com o desconto da pré-venda, então aproveita, porque hoje é o último dia de pré-venda. O link está aqui na descrição do vídeo. Já pega o seu, depois o preço sobe e não cai mais. Lido hoje, Vidas Secas continua a ser uma obra literária magistral. Fora que ela indica muita coisa que ainda não mudou no nosso país. Os temas sociais e políticos abordados em Vidas Secas continuam urgentes. Por exemplo, o direito à terra e à agricultura familiar, o número crescente de refugiados dentro do Brasil e fora dele, fugindo da devastação criada pela crise climática. A história criada por Graciliano Ramos não é só um retrato encarnado da seca, mas mostra também tantas dimensões desse Brasil profundo, sua exploração e suas injustiças. Me conta aqui embaixo qual a sua relação com essa obra maravilhosa da nossa literatura. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!